bendito. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorar aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe esfocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob que os raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares, vais à sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SUS.
Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Imri. Imri é o meu novo nome. Imri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Imri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Imri é um nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque só vos falo, que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Ó Pai Santo, que tu não te enfades, mais uma vez te suplico, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó Pai, e a paz seja com todos. Pode fazer perguntas se quiser. Posso? Boa tarde, olha só, bom dia, olha só. Eu ia começar de uma outra forma, mas eu vi que aí acima do senhor tem um triângulo com um olho. Perfeito. Eu queria começar... Fique à vontade, todo mundo questiona isso e é óbvio que eu sei o que falar. Pode ficar à vontade. Eu queria começar perguntando o que significa esse olho com... esse triângulo com olho. No mundo profano, tem muitas pessoas que dizem, relacionam a simbologia do reino de Deus, da SOST, com instituições terrenais, né? Agora aqui, porque eu sou muito mais antigo do que essas instituições terrenais. Então quando o Senhor determinou, aqui tudo tem um significado, tudo. Desde o trono em que estou sentado. Quando o Senhor determinou que estabelecesse na terra o reino dele, Ele não disse assim, faça como os lobos com pele de ovelha, os falsos profetas que vão se reúnem e usam, aleluia, o nome de Jesus tem poder e fundam mais hora pouca. Ele determinou que eu reunisse-me com 10 mil pessoas, depois que falei durante 3 horas ao vivo, na TV Guajará, naquele tempo Bandeirante, Belém do Pará, e marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, e com esse povo eu segui em direção à Catedral de Belém. Determinou, conforme as fotos aí testificam, que eu assumisse o altar e lá praticasse o ato libertário, que culminou com a fundação da SOST, que é o reino de Deus na terra. Então ninguém é obrigado a crer. Ele disse, o Senhor, que era necessário que a humanidade visse que eu não sou um bonequinho de gesso, de mármore, enfim, de qualquer coisa, sempre pregado na cruz. Por isso que ele determinou que eu juntasse aquela multidão que foi comigo, conforme as fotos, aí tem mais outras fotos na internet, está tudo disponível. Eu tinha 33 anos quando fiz isso, portanto já podem ter uma ideia do tempo que a SOST existe. Então, claro, navegando contra toda a maré satânica, então ele disse lá dentro da catedral o nome da SOST. Até eu chegar lá, eu não sabia. Quando eu estava na metade da catedral de Belém, uma enorme catedral, muito bela, por sinal, tinha um altar central, onde meu pai mandou subir no altar. Eu disse assim, meu pai determinou que eu expulsasse os vendilhões. De novo ele disse assim, dessa vez de dentro do templo, disse assim, saiam daqui ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. E subi no altar, o padreco gritava com um peru, não tem homem nessa terra, não tem homens, estavam comigo, obviamente. Eram 10 mil pessoas, e daí o meu pai determinou, conforme podem ver em fotos, lá tem mais fotos que podem ver depois, tem na internet, que eu conduzisse, dissesse para anexar aquele altar central ao altar mor. E lá no altar mor que tinha a estátua, que ele mandou eu mostrar que o bracinho do boneco era de ferro, era um arame, tudo isso para o povo veio, o povo que aclamava Cristo, Cristo. Daí depois, quando terminou que a polícia veio, chamaram a polícia durante 2 horas, levaram 2 horas para evacuar o povo dentro da catedral, inclusive a base cacetada. Daí quando eu saí, eu estava na metade da catedral, já saindo para fora, e o Senhor disse, eis que esta não é minha casa é tua casa, esta é a casa da idolatria, que vende meu nome e teu nome.
ela se transformou numa meretriz. Ela é o mistério que institui na terra o meu reino, disse o Senhor. Fale ao mundo que esta ordem veio de mim. Ali que ele disse o nome do reino dele, formal, que é SOST. E daí eu saí da catedral, me avisou no sábado, isso foi no domingo, no sábado me avisou na véspera que teria um caminhão à minha disposição do lado de fora. Mas ele não disse como estaria o caminhão. Quando cheguei lá, tem um caminhão da polícia do lado de fora. Peguei, subi no caminhão, tem fotos, vocês podem ver, eu discutindo com os policiais que disseram que não, porque eu dei, não, aqui nesse momento ele está à minha disposição. Daí eles compreenderam finalmente, determinei o condutor do caminhão que levasse 10 km por hora para eu poder abençoar o povo. Isso aí tudo foi filmado e fotografado. Agora a Rede Globo só mostrou eu indo em cima do caminhão, saindo da praça, só indo para a prisão. Aí fiquei durante 14 dias, 15 dias, 15 dias incompletos, na cela número 14 do presídio de São José, onde fui oficialmente submetido a uma junta psiquiátrica, oficialmente, cujo presidente da junta, Dr. Nerival Barros, disse que nem no dia do juízo final poderia formar um juiz um laudo para mim, porque ele disse que eu atuo numa esfera que ele não tem, como estão acostumados a ir a um parâmetro, não tem como explicar. E daí saí da prisão sem depender de advogados, conforme podem ver, tem registro dos jornais locais aí que mostram isso. E daí depois, o senhor disse que eu tinha que formar o reino dele juridicamente, né? Tudo com riqueza de detalhes, não podia ter uma falha. Então esse símbolo aqui é o símbolo da Trindade. Cada um diz o que quiser. Esse é a Trindade, que ao mesmo tempo é uma, como se fosse um símbolo de segurança, né? O olho, que simboliza o olho da Trindade. E aí por diante, aqui, ó, tá? Você me perguntou, já explico logo tudo. Aqui, ó, o trigo, que antigamente não tinha glúten, então agora tem. Aqui, o vinho, a videira, que eu disse que ia beber do fruto da videira novo. Aqui, a cruz, a estrela de Davi, que era para ser a estrela de Davi. E assim por diante, tudo que tem aqui tem uma simbologia. Até esse cetro aqui tem a simbologia, a bola do mundo, o leão e cordeiro, que simboliza o que na Bíblia está escrito, que eu sou o leão de Judá, que é ao mesmo tempo o cordeiro de Deus. Então meu pai mandou que fizesse o símbolo para explicar por que uma só pessoa é o leão e o cordeiro, que sou eu. Porque na hora que alguém vem me questionar educadamente, o cordeiro responde como você estou respondendo agora. Mas se alguém vem mal criado, daí o cordeiro some e o leão que vai falar. O povo japonês é um povo trabalhador e honesto, mas toda a família tem uma ovelha negra. E esta é a ovelha negra da raça nipônica que rouba 10% do salário do povo. Então essa é a minha realidade. Vocês podem ver na net, tem vídeos antigos lá, 30 anos atrás, onde eu estava falando, onde vinham mal criados, padrecos, pastores. Aí eu sou obrigado a deixar o lugar para o leão, ele que fala. Eu queria perguntar exatamente isso para o senhor. O senhor está falando de mal criados, e eu já vi o senhor algumas vezes junto de comediantes, inclusive o Rafinha Bastos já esteve aqui, né? E eu vi o senhor dizendo que o senhor gosta muito da comédia. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor acha da comédia. Eu amo a arte, não sou artista, mas amo a arte. A arte é uma coisa sagrada. O artista realmente genuíno, ele faz bem para a saúde, gente. Então eu tenho desde Curitiba, uma vez lá em Curitiba, porque a sede do Reino de Deus esteve provisoriamente instalada durante 24 anos em Curitiba, que meu pai disse que eu só poderia voltar para cá, vir para cá, voltar para cá, porque em 80, quando eu estive aqui, ele disse que aqui era Nova Jerusalém, lá no Hotel das Américas, quando eu abri a janela, e que eu tinha que futuramente estabelecer aqui o reino dele. E aqui é Brasília, em que pese, por ignorância, muita gente pensa que isso aqui é uma cidade. Não, esse é um bairro de Brasília. Brasília nasceu aqui, no Gama. Para quem não sabe, nasceu aqui no Gama, aí tem até o Catequim, foi ali no Catequim que tudo foi engendrado, né? Porque era para ser lá naquela
Planaltina. Então para isso está a prova que nasceu aqui. Lá é a administração, lá onde os corruptos se reúnem, etc. Os que vêm de fora de Brasília. Agora aqui é Brasília. Então meu pai diz não que eu estabelecesse aqui, mas eu mudei. Curitiba. Então em Curitiba. Sobre a arte. Sobre a arte. Então antes de sair de Curitiba, Deus providenciou. É a coisa mais interessante que aconteceu comigo lá, que uma associação de artistas, não lembro bem como é que é o nome. Festival de Teatro de Curitiba. Isso, vieram lá me procurar, que sabiam que eu amo a arte, e me perguntaram se eu autorizava que eu tirasse uma foto minha e que colocasse espalhada pela cidade, apontando para que eu ia ver aquele festival que tem todo ano. Daí eu disse, eu não sou artista, então não posso usar, eu vou fazer um pronunciamento aqui. Se por acaso vocês tirarem uma foto que combina com o que almejam, façam bom proveito. Daí eles fizeram como estou falando agora, levantei em pé, às vezes que eu falo, levantei em pé. Daí eles tiraram uma foto e eu estava apontando assim, aquela foto espalhada em Curitiba, o tamanho do meu corpo. Tu descia de onde tu viu uma foto daquela. Onde tu ia, tinha uma foto daquela durante um mês, anunciando o teatro. E lá explicando que, meu nome, que eu era o Henrique Cristo e tal, né? Então foi o presente que eles me deram antes de sair de lá. Assim como também a maçonaria me convidou lá para falar antes de sair de lá. Falei durante mais de 2 horas da maçonaria. A maçonaria? Claro, lógico, eu falei com eles. E esse... Tem nada a ver, se eles têm esse símbolo, é que eles são muito mais novos que eu. Eu tenho milhares de anos. Na nota do dólar, inclusive, aparece um... Também, né? Inclusive é ridículo quando as pessoas ficam fazendo analogia assim, sabe? Achando que tem uma coisa, não tem nada a ver, que é a mesma coisa que você, por exemplo, pode andar numa rua de bicicleta e outro anda a pé, né? Na mesma rua. Daí tu vai dizer que tu estás, ou não, outro anda de burro, lá de burro de bicicleta. Daí você está imitando cada um. Eu tive a instrução do Senhor, inclusive aproveito o ensejo para explicar sobre esse assunto de Santíssima Trindade. Também tentam fazer, nesses anos todos, eu estou 45 anos de vida pública e percorri 2 continentes, latino-americano e a Europa, uma boa parte, não como turista. Então quero explicar que sempre dizem, mas Santíssima Trindade é coisa de Roma, é coisa disso. Tem nada a ver com Roma, porque Roma tinha a deusa Isis, como é o nome daquela outra deusa? Enfim, a deusa, e tinha os São Auros lá, que é o filho de Deus. Roma tentou se adaptar, tentou paganizar e conseguiu com grande êxito paganizar o que sobrou da minha antiga igreja, que nos primórdios se chamava Seita de Nazareno. Então dizem que foi uma coisa de prestar bem atenção, que é importante essa explicação, que Santíssima Trindade era coisa de Roma. Mas Santíssima Trindade consiste, até para também acabar com essa história de dizer que Cristo, Jesus é Deus. Jesus é um nome obsoleto. Agora Cristo quer dizer o ungido, é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus, o Criador Supremo, logo nunca pode dizer que eu sou Deus. Pai é o Criador Supremo. Na hora da crucificação ainda diz, Pai, me abandonaste. Aí mostra que eu não era Deus. E Filho, o primogênito de Deus, que não importa se era Adão, o nome não interessa, o primogênito, tem um primogênito. Em resumo, também para derrubar essa onda, essa mitologia, eu que vos falo, sou a primeira ameba que saiu da água, o primeiro réptil que rastejou e o primeiro macaco que veio sem rabo. É só isso, não tem nenhuma frescura no meio disso, nenhuma fantasia, a realidade. Agora, tarde demais, o argentino lá está dizendo que reconhece que o Darwin estava certo. Enquanto que eu faz décadas que estou explicando isso, até porque Darwin não foi o descobridor da evolução. Antes de Darwin, quer dizer, ele foi quando ele era Anaximandro, porque há milênios Anaximandro lá na Grécia falou tudo isso e agora voltou com o corpo de Darwin, é só isso. Então o restante tudo uma palhaçada, uma frescura, um querendo comer o outro.
um querendo contradizer o outro, um cientista de contradizer o outro, um religioso, e religião. O que é religião? O que é religião? Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, religião, quando não é um embuste, é um equívoco. Porque Deus vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Ele é onipresente. Então, se ele é onipresente, não careceis ter um intermediário para falar com ele. Já que basta olhar para dentro de si. Deus é onipresente. Logo, ele, o supremo criador, é que dá vida para o vosso corpo. E precisais então de um vigarista para vos religar com ele, já que religião vem de religare, do latim. Não necessita. Então logo, tudo é na terra, cada um diz o que quer, cada um fala o que quiser, só que depois tem que arcar com as consequências. Então eu, da minha parte, estou aqui cumprindo a missão que meu pai me enviou com esta missão, a duras penas, remando contra a maré satânica, mas falando a verdade. Há 2000 anos eu já disse: conhecereis a verdade vos tornará livre. Essa é a minha missão. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus, Filho, que vos fala, e Santo é um Espírito que não reencarna mais. Filho da minha companheira dos tempos, que vós ouvis falar de Adão, o primogênito, não reencarna mais. Então é santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver com as mitologias da Roma. Pegando o gancho nisso que o senhor falou agora há pouco, sobre o fato de o senhor estar remando contra a maré, sendo considerado por muitos como um vigarista. Imagina Como um vigarista já não podem mais agora, porque sabem que eu não peço nada de ninguém, não faço chantar de dízimo, nunca cobro nada. Agora preferi com o status de louco. Então. Sim, mas imagina uma situação em que a pessoa se sente seduzida pelo discurso que o senhor colocou no início. Quem tem problema, vem a mim, eu sou o caminho. Está escrito ali, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Mas a pessoa, apesar de ter algum tipo de vontade, de fé, de acreditar no Senhor, essa pessoa é minimamente cética e ainda assim ligada, por exemplo, a preceitos da religião, da Igreja Católica que ela seguia. E aí ela vê no livro sagrado algo sobre o fato de que Jesus caminhou sobre as águas, Jesus... Tudo isso eu tenho que explicar, para isso eu estou aqui para explicar. Sim. Então, imagina uma pessoa que vira para o Senhor e fala: eu quero acreditar no Senhor, por favor, mostra para mim, transforme água em vinho. Ou se for então isso já 30 e poucos anos fizeram. Em Rio de Janeiro delegaram Fontinelli em plena delegacia, em pleno interrogatório, com um monte de policiais em volta. Trouxe um copo d'água assim: transforme esta água em vinho. Eu disse: quero tomar. Eu digo: eu não quero beber agora, mas eu quero. Então vou transformá-la em vinho, assim. Eu disse: cada vez que meu pai mandar, e não quando um pecador como tu pode mandar, porque se meu pai manda fazer uma coisa, ele dá os meios. E quando um pecador manda fazer, ele não dá os meios. Então quero deixar bem claro, então, já que falas da Bíblia, eu quero salientar, frisar bem, que a Bíblia é um livro, uma vez mais, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, charadas, metáforas. Que só com a anuência do Altíssimo alguém pode compreender esse mistério. É sagrado assim porque ela carrega em seu bujo fragmentos, é um livro que tem o maior número de fragmentos da lei divina. Mas a lei por inteiro não está na Bíblia. Se estivesse, eu não precisava voltar aqui. Não existe nenhuma biblioteca, a maior do mundo, que caberia às leis de Deus inteira. Porque a lei de Deus ela é do tamanho do universo. Então, em cada época, ele manda o servo dele aqui para interpretar, de acordo com as circunstâncias, a lei dele. Que a lei dele é eterna, ela não carece de emenda, como a lei dos terráqueos. Então, ele manda o servo dele aqui explicar atualmente, quando eu estou aqui, se você me perguntar qual é o castigo perante a lei de Deus para os crimes da cibernética, eu posso explicar. Então, cada coisa que naquela época foi feita a Bíblia, não existia cibernética, né? Então, quer dizer, a lei de Deus é eterna e perfeita. Então, quando tu falasse a uma pessoa que quisesse crer em mim ou seguir-me, que eu disse: vem a mim, primeiro que eu não digo vem a mim fisicamente, entende? Eu tenho pessoas que estão no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo, que inclusive nunca estiveram aqui, e outros que nunca poderão vir.
mas que me mandam mensagem agradecendo por ter me encontrado no net, que a net está aí para cumprir o que eu disse há 2 anos, que está previsto sobre minha volta, que todo olho me verá. E é pela net. Assim, e foi a net que nasceu no século que eu reencarnei. E também, como também eu disse, que quando eu viesse vir é sobre as nuvens. Também está explicado por que tinha que ser assim. Porque como é que eu vou vir nas nuvens? No século que eu reencarnei, só no século que eu reencarnei, não antes nem depois, é que inventaram as fantásticas máquinas voadoras, através das quais eu visitarei o mundo inteiro sobre as nuvens. É tão simples se alguém interpretar dentro com os olhos da racionalidade, invocando o Pai para entender. Então a Bíblia, qualquer um que lê a Bíblia, agora qualquer um que usa a Bíblia como desodorante, nem chega para mim. Que anda por baixo do braço, ou aqueles que vivem lá, obediente, escutando o rato roedor suado, não vai nem chegar perto de mim. Entende? Por causa que estão já com a cabeça feita, já estão. Eu estou aqui pelos descontentes. Os descontentes, os que estão vendo que tem um vácuo, né? É que vem a mim e eu respondo todas as perguntas, sem exceção, sem regra, respondo. E aí a pessoa, cada um forma o seu juízo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da comédia, que eu já vi o senhor muitas vezes em programas de comédia. Sim. E eu queria saber o que o senhor acha, se o senhor se incomoda que... O senhor sabe contar piada? O senhor é uma pessoa piadista? Sim. Agora eu quero uma perguntinha só que eu quero fazer para ti, já que fiz essa pergunta, concernente a essa pergunta. Pois não. Algum dia, quando visse eu num programa de comédia, alguma vez já nasceu em ti uma inquietude de perguntar por que ele vai no programa? Com certeza. Essa é uma pergunta. Isso é o que traz nós, locutores de um programa de comédia. Porque os programas asposamente sérios estão impedidos, proibidos de me mostrar, nem falando mal de mim no palco. Os programas asposamente sérios estão proibidos de me mostrar, mesmo que fosse para falar mal de mim. Eles obedecem à ordem internacional de boicote, entende? Porque sabem que é perigoso me mostrar e me deixar falar. Então é lá no programa de comédia, onde tudo é na base da brincadeira, mas eu não sei se notaram que eu disse a última vez que estiver ainda aqui o Pânico, que mesmo no programa de comédia eu não deixo de ser sério na minha missão, no meu propósito. Então, no programa de comédia, inclusive, se vocês não sabem que mesmo nos programas de comédia tem vários programas que eu já gravaram comigo que não podem ir para o ar. Vem aqui lá de São Paulo, uma equipe, me entrevista e tudo, e depois não pode ir para o ar. Por quê? Porque deixou, não tem como quando não encontra um meio de me enquadrar como se fosse assim como se diz, uma brincadeira, quando vê que sempre eu sou sério de qualquer jeito, alguma coisa séria sai de minha boca, então eles preferem não deixar ir para o ar. A tesoura do censor obediente ao boicote internacional, vocês que estão a descobrir, eu não vou dizer quem é, porque eu sei quem é, né? Toda moeda tem duas faces, e o boicote internacional é comandado por dois lados da mesma moeda, só que eu não vou dizer quem é, vocês descubram, mas eles cada vez estão ficando mais fracos, cada vez está chegando um momento em que eles serão obrigados a me mostrar. Olha, agora já veio televisão da Alemanha 2 vezes, da Noruega, mas enfim, vai chegar um momento que são obrigados a mostrar. Então, enquanto não chega esse momento, eu vou no programa de comédia, inclusive para aqueles que ainda podem me apresentar, hein? Vocês não têm ideia quantos programas de comédia que estão proibidos. Tem um no Brasil que está com 15 anos, que está proibido, ele me apresentava todo ano em rede nacional, e está proibido, faz 15 anos que está proibido de me mostrar o povo. Então não vou dizer onde é. Vocês adivinham? Vão lá na internet e ver quais são os programas que me apresentaram em rede nacional há uns 15 anos atrás, e daí vocês vão entender quem é, entende? Quem são, que fizeram aliança, e cada vez que anunciam em um programa de televisão e que depois não vai pro ar, pode ter certeza que o preço foi alto para não ir pro ar, entende? O lucro foi grande. O senhor se considera uma pessoa piadista? Não. Eu sou de bom humor, quando me permitem, como eu falei ainda há pouco. Eu amo a liberdade
Eu amo as boas coisas. Eu venho de uma longa caminhada. É uma longa caminhada. Estou, olha só, de vida pública, só de vida pública 45 anos. Mas antes disso eu caminhei muito, até chegar em 1969, quando comecei minha vida pública. Tá? Comecei numa rádio, tá? Por ordem do Altíssimo. Eu vim de uma longa estrada, creio que nenhum de vocês nasceram ainda quando eu comecei minha vida pública, entende? Eu vim de uma longa estrada, eu vi de tudo, eu já vi coisas que vocês não podem nem imaginar. Estive muitas vezes preso, fui hóspede de honra na prisão do Stroessner, lá em Assunção, né? No Paraguai. Stroessner, também vocês são muito jovens para saber quem ele era, né? Ele era um ditador lá em Paraguai e morreu aqui em Brasília. Eu fui preso direto do aeroporto para a prisão dele, prisão política. Então vivi essas experiências, fui expulso da Venezuela, fui expulso da Inglaterra. Então uma longa estrada, só em Paris eu fui detido 3 vezes numa noite. E não obstante foi a única cidade, primeiro país que a televisão teve liberdade de dizer numa noite de domingo: Henri, le Christ revenu sur la terre, sem gozação. Finalmente, entende? Então é tudo muito dúbio. O mundo está de cabeça para baixo. Vocês pensam que é só no Brasil que as coisas estão assim? O bicho está pegando em qualquer lugar. O senhor gosta de piada? Se eu pedir para o senhor contar uma piada para o ouvinte da Rádio Federal, o senhor tem alguma que o senhor gosta? Caiu. Piada, mas não é piada. Não, senhor. Deixa eu lembrar de uma piada que não seja tão assim. Não, cada coisa no seu devido lugar. Eu sei piada, contei a piada na televisão, só que agora nós somos tão. Por que eu vou enfiar uma piada no meio? Já sei, vou contar uma, pronto. Uma única piada, tá? Que tem a ver comigo, então, ótimo. Né? Primeiro quero lembrar, para contar essa piada, que o lugar que o Senhor determinou que eu respondesse aos jornalistas sobre meu nome antigo, obsoleto. Jesus foi na frente do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal. O dia que fui lá, porque o povo pediu que eu fosse lá, minha opinião, enfim, orar para que houvesse. Eu fui lá. Então, lá na frente do Tribunal Federal, Supremo Tribunal, na ocasião estava iniciando aquele processo lá, enfim, aquele que todo mundo conhece. Daí, uma jornalista, bem na porta do tribunal, me perguntou: o senhor é Jesus? Que aquele jeitinho, né? Tipo, né? Jesus é um nome obsoleto, eu disse: espera, meu nome novo é Henri. Ficou assim, ali, está gravado por tudo na internet, está no YouTube. Você não acha que é Jesus? Não, eu não acho que sou Jesus. Meu nome é Henri. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Jesus é um nome obsoleto, já não conta mais. Meu nome é Henri Cristo oficialmente, se ainda não é do vosso conhecimento, tá? Então eu vou contar uma piada então em cima disso, por que é uma perda de tempo invocar meu nome antigo obsoleto. Exemplo, você vê assim nos caras, né? Jesus, né? Este nome é um poder, né? Esse nome é forte, né? Pois é, tem Jesus açougueiro, tem Jesus ladrão, tem Jesus cafetão, tem Jesus gigolô, né? A minha mãe que chama Jesus. Pois é, então deixa eu concluir, mas só para concluir, então sem ofender ninguém, mas já falando a piada, já pediram a piada, né? Sim. Pediram a piada, não deu saber que então, só para entender, a piada é interessantíssima, aliás. Diz que tinha um ladrão que entrou, agora é piada. Um ladrão entrou naquela da noite, numa casa, né? E que daí chega, quando ele estava lá, pensando que ia se servir dos pertences alheios, ele escutou uma voz: Jesus está te vendo. Parou um pouco, olhou para o lado, olhou para o escuro, não viu mais, não escutou mais nada, andou um pouco mais: Jesus está te vendo. Daí pegou a lanterna, direcionou onde estava lá a voz: teu nome é Jesus? Não, meu nome é Judas, era um papagaio, sabe? Mas quem é o maluco que botou o nome de Judas num papagaio? O mesmo que colocou o nome de Jesus no pitbull que está te vendo. Pronto, contei a piada. Entendeu? Eu gostei dessa piada, inclusive, né? Porque ela mostra como hoje em dia, né? Então tem um mistério, tudo tem. Os mistérios de Deus são insondáveis, mas qualquer um pode ir sendo diante do Senhor humilde, decifrando os mistérios. Tudo tem coisas aqui na terra
que passa tudo em branco, mas existem coisas que são reais. O mundo das energias, entende? Tudo tem energia, nomes, sabe? Tem tudo, tem um monte de coisa que as pessoas desconhecem. Não sei se vocês viram ali na placa da Sul, está escrito assim: o reino de Deus, o magnético, o reino de Deus, repleto de energia, sinais de luz, está entre vós. O reino de Deus não é um prédio, sabe? Por isso que eu já falei, é um conjunto, é um ajuntamento de energias positivas. Isso é o reino de Deus. Inclusive, quando alguém pergunta se eu tenho sucursal do reino de Deus, tem em várias partes do mundo. Porque cada um que passa, considerar o que eu falo e aprender a oração que eu ensino, o novo Pai Nosso, o corpo dele vira uma sucursal do reino de Deus. Sem ter que voltar aqui, sem que ter que pagar dízimo, aonde quer que ele esteja, porque eu não faço ele ter a onipresença de Deus, e sim eu faço ele ver que Deus é onipresente, né? Ele faço ver que não precisa de um outro Deus, senão aquele que vivifica teu corpo, teus células, teu sangue, entende? Não precisa de um outro, não existe outro Deus, só tem um, e é esse que dá vida. Se eles abandonar a pontinha do teu dedo, o teu dedo necrosa. Ele que dá vida para ti. Então por que procurar Deus em outro lugar? Olha para dentro de ti. E aqui, quando 2000 anos, ele disse assim: quem me vê, vê meu Pai. Muita gente se ofendeu. Por acaso alguém me perguntou se quem te vê, vê meu Pai? Não. Senão teria explicado que sim, porque ele é onipresente. Deu para entender isso? Deu? Deus é onipresente. Você não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito, nem na hora de cometer um pecado. Nem quando tu está no banheiro não pode fugir dele. Ele é onipresente. Então você não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito, porque precisa de alguém para te religar com ele. Religião é religar ele. Eu não sou religioso, quero deixar isso bem claro. Sou filósofo, né? Sou filósofo que tenho a missão de ensinar a filosofia da liberdade consciencial, que ninguém é obrigado a crer. Mas eu voltei este mundo na condição de libertador. Eu voltei este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade. Por isso eu deixo todos os livres, os que amam. Se eles voltam, é porque me reconheceram, são dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que em mim se não voltam, porque nunca tiveram nem terão parte comigo. E assim eu queria fazer uma pergunta aqui. Voltando às coisas que o senhor disse, o senhor mencionou a tecnologia como uma forma de propagar a sua mensagem, o senhor mencionou o humor, que o senhor gosta e é um meio que te aceita, e o senhor mencionou também o boicote que existe em relação à sua pessoa. Juntando tudo isso, hoje a gente tem uma ferramenta que pode ir contra, que é a edição. Né? Como que o senhor lida com isso? Quando o senhor vai num programa e a pessoa edita de uma forma tendenciosa e que muda completamente o contexto das coisas. Humor, em primeiro lugar, quer dizer que não é meramente só que eu gosto do humor, e sim que quem não gosta do humor está doente. São as pessoas doentes, seja eles doentes por religião, tu nunca vai ver uma pessoa de humor fanático em nada. Quando a pessoa está com o neurosistema adoecido, ela detesta o humor. Né? Então uma pessoa que está com saúde mental, ela gosta de ver a alegria, as coisas que em que pede eu vendo as coisas horrorosas que acontecem no mundo, mas para manter a minha saúde física e mental, eu continuo sempre amando a arte que produz o humor. Mas vamos lá, pergunta fizesse, o que mais que eu não respondi? Na verdade, eu queria só concluir que ele fala. A edição, sobre a edição. Como o senhor lida quando a pessoa. Bom, a edição, meus filhinhos, a edição. Há 2000 anos eu já sabia que eles iam editar quando eu falasse a verdade. 2000 anos. Eu disse, faz parte do que eu disse, está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que quando eu voltasse aqui na terra, eu seria rejeitado por minha geração a priori. Assim como foi nos tempos de Noé, assim seria quando viesse o Filho do Homem, eu falei. Então, se eles não me editam e não tentam botar só coisas contra mim,
Então, eles estão me falando que eu sou quem eu digo que sou, entende? Então, eles editam sim, eu compreendo, que muitas vezes editam tristes, com má vontade, mas estão obedecendo ordem superior, entende? Você não tem uma ideia por que não posso apresentar ao vivo, é tão raro, porque daí não pode editar, entende? Agora aqui no Henriques.tv, eu fico aqui ao vivo, todos os sábados, da umas 11 horas da manhã até meio-dia. Eu respondo perguntas ao vivo, daí não podem editar. Até eu, se cometo um lapso, não posso editar, deixo passar. Às vezes eu estou fazendo um sermão, uma mensagem, e na hora não me ocorre concluir, e daí pode, vai como foi. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, entende? Então, daí agora, quanto a editar, eu hoje em dia estou recusando vários convites, né, para São Paulo, para quando eu vou. Eu venho aqui no programa, mas quando vou, já tem todo um protocolo, vou nessas condições assim. Se eu profiro um sermão antes de entrar no ar, e depois eles cortam, o problema é deles, entende? Eu fiz a minha parte, porque eu não vou sair daqui, veja bem. Imagina, para sair daqui tem que entrar no veículo, se for por terra tem que ir no veículo da instituição, se for por avião, sai daqui, vem uma van, me pega, vai no aeroporto, muita gente tira foto, quer tirar foto, toda aquela cerimônia, aquele cortejo, e aí chega em São Paulo, desembarca, todo esse trabalho para ir lá fazer. Não, eu só vou se ter um motivo forte, entende? Uma razão forte. E daí então eu vou, entende? Se tem uma coisa que eu vejo que o meu povo vai me ver, e por que também que eu vou? Nos programas de humor, até foi esse tempo num casamento, que eu não participo de casamento, fui lá para pedir uma bênção para o filho meu que casou lá em São Paulo. Rodrigo. Isso. E daí então é o seguinte, veja uma coisa, porque eu lembro nessas horas que eu finalmente aceito o convite do que falei há 2000 anos. Que quando eu voltasse, muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Então, quando eu apareço na televisão, eu estou chamando todos. Mas a escolha quem faz é ele. E como é que ele escolhe? Revelando no fórum íntimo de cada um quem sou. Se ele não revela, não foi escolhido. Porque ninguém dos que me seguem, para ser meu seguidor, para ser meu discípulo, principalmente, não pode crer em mim. Eu não confio em quem crê que eu sou Cristo. Porque Judas acreditava e me traiu de tarde. De manhã ele acreditava e de tarde me traiu. Eu só considero digno de mim aqueles que Deus revela quem sou. Eles não creem, eles sabem quem sou. Entende a diferença? Não. Crer é uma coisa e saber outra. Quando a pessoa sabe, ela não pode deixar de saber. Agora, crendo, ela pode deixar de crer, não é assim? Pense bem. Então, quando a pessoa sabe, então daí ela consegue obter a túnica, consegue viver aqui comigo. Senão eu amo igualmente, né? Mas só que eu não posso ter junto uma pessoa que não sabe quem sou. A primeira coisa que tem, a primeira hostilidade, ela já balança, né? Agora quando ela tem certeza, aí não tem mais ela sabe e pronto. Quantos jornalistas perguntam, mas como é que pode? Pergunta para ele, como é que você crê que ele é? Daí você logo diz, não. Nós não cremos que ele é, nós sabemos. Pronto. Esse é o caso de Dimas? Esse é o caso de Dimas? Dimas. O da direita? Eu já entendi, o ladrão, né? O ladrão que... Não, independente disso, ele estava, digamos o da direita, que estava sentindo uma coisa que eu não senti. Mas não é o caso de Dimas, é uma coisa séria isso que eu estou falando, já que abordamos esse assunto, é assim. Vou dar um exemplo, né? Porque quem pode olhar lá de fora, o Ira é uma figura folclórica, o Ira é um artista, pode pensar o que quiser. Estou inatingível, porque eu sei o que faço, porque estou aqui. Vocês estudaram, né? Sim. Cada um de vocês, né? Pois eu não. Eu fiz 3 anos na escola. Quando a Polícia Federal, depois de um longo interrogatório comigo, eu passei por um processo de falsidade ideológica, estou 15 anos na Justiça Federal. Então, depois de um longo interrogatório comigo, me olhando como se meu pai disse que quando eu estivesse sob custódia, eu tinha que aceitar. Nada acontece na Terra sem o consentimento dele. Então, daí, depois de um longo interrogatório, que diziam, não, você estudou no estrangeiro, você é isso, você é sociólogo, você é psicólogo. Não estudei. Aí quando chegou numa certa altura que foi fazer um exame psicográfico técnico comigo,
estava sob custódia. Daí quis começar a trocar uns olhares e descobriram que eu estava falando a verdade. Daí para frente, por mais que não acreditasse que eu soube, mas viram que eu não estava mentindo quanto ao fator estudado. E daí, como eles foram ver e viram que eu estudei só até o terceiro, quando eu passei do segundo ano primário para o terceiro, saí da escola por motivos socioeconômicos, e porque a vontade do pai era essa, que eu não podia ter um professor terrenal, entendeu? Então aí o restante eu estava sentindo suas conclusões. Não obstante, eu não sou ignorante, eu sou teodidata. Estudei antropologia, biologia, tudo que você quiser discutir comigo, estudei porque ele me instruiu, ele me disse o que eu devia ver ou não. Eu sou conhecedor das coisas da forma empírica, a forma mais difícil de se saber. Por exemplo, você estuda, o Brasil teve um presidente sociólogo, mas se ele tivesse estudado sociologia como eu não teria que ficar resmungando agora com as coisas que acontecem aqui. Ele teria, então, aprendido, se ele conhecesse empiricamente sociologia, teria aprendido como é que funciona a cabeça do povão. Do povo, que sabe o que é? Mas não, ele estudou aqui, sabe, no gabinete, estudou livros e mais livros. Primeiro mandei uma carta para ele, avisando as coisas que iam acontecer agora, se não me deixasse falar, iam acontecer. Aí você pode ir na internet para me expulsar lá do Congresso, pode ver lá, tem até filmagem minha lá. Henrique Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional. Que onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano, enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório. Falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara. Entendeu? Então quer dizer que, porque eu fui falar umas coisas que não combinavam com a cabeça dos almofadinhas, tá? Que obtiveram seus diplominhas, né? Que penduram. Sabe a diferença entre erudito e uma pessoa culta? Na minha ótica metafísica, erudito é um indivíduo que pendura vários diplomas em casa, doutorado, pós-graduação, um monte de coisa, e quando ele chega no restaurante ele fala numa linguagem que só ele e os outros que também fizeram isso entendem, mas não entende a vida prática. Na vida prática não sabe nada. Médico, só se torna médico, na minha ótica, depois dos 10 anos de que ele usou as cobaias que pagaram ele. Não é com o diploma que alguém é médico, não é com o diploma que um advogado é advogado, nem com é quando ele tem alguns anos de conhecimento empírico. E já pensou, coitadinho daqueles que foram as primeiras cobaias, que pagaram e não puderam ser beneficiados? Pense bem, eu enxergo a coisa assim, é assim que eu vejo, é a minha ótica, é a ótica da loucura. Porque loucura o que é? A loucura e a sabedoria caminham tão paralelamente, cuja linha divisória é tão tênue, tão ínfima, que confunde-se uma coisa com outra. Quem é a mãe dos filósofos? Quem é a mãe dos inventores, dos líderes mundiais? A loucura. Porque até tu provar que o teu invento vai dar lucro, vai ser bom, tu és louco. Santos Dumont era louco, porque ele dizia que ia voar no avião, num veículo mais pesado que voar. Todos os grandes filósofos da história da humanidade eram qualificados de louco. Até provar que dá lucro, é louco. Aí depois que deu lucro, por isso que tem alguns filósofos, alguns cientistas que tratam com desprezo, que não querem saber de prêmio Nobel, essas coisas todas. Porque eles sabem que antes eram vistos como louco. É isso. E o meu melhor status que me deram, desde que eu estou implementado como droga, é justamente esse de louco. Sabia? Que se não fosse esse status de louco, eu não podia estar falando convosco aqui agora. Não. Imagina se eu não soubesse, se eu não pensasse que eu sou louco, não teria uma multidão gritando aí do lado de fora, me impedindo de falar convosco tranquilamente aqui. Tinha ou não tinha? Tinha. Não é bom que eles pensem que eu sou louco. Aqueles que seguiram. Fica à vontade. Agora chega. Agora é hora de vocês perguntarem. Desculpa cortar. Você, então, é a reencarnação de Cristo. Você já encontrou outras pessoas daquela época, como Maria de Madalena? Claro. Não, eu encontrei várias pessoas do passado, sim. Mas algumas eu não posso nem dizer. Mas eu encontrei várias pessoas do passado, né? Reencarnadas também? Sim, inclusive o fundador da SUS, junto comigo, eu tinha que ter um respaldo jurídico, uma pessoa que estudou ciência jurídica,
Ele foi uma pessoa, quem quiser crer, creia. Quando eu o encontrei, ele tinha sido juiz de direito, delegado de polícia e, por último, ele era advogado, tinha um consultório. Ele nasceu em São Paulo, mas foi para Curitiba. E quando eu estava para fundar a SOST em Belém, o senhor disse para mim assim, não pode, passou 17 advogados que vieram se oferecer para prestar essa assessoria. Meu pai disse que não, que eu tenho que ir em Curitiba. Só o Simão Pedro podia fundar a SOST comigo. Então ele foi escolhido pelo Senhor nessa encarnação. Preparou-se onde me encontrava sendo advogado, mas era tão grossão quanto a dominados. Tinha só o título e conheça a sabedoria jurídica, sim, tinha muito. Nunca, ele que me assistiu juridicamente durante todo aquele processo de falsidade ideológica, nunca demandou um centavo. E quando ele foi na Polícia Federal, no primeiro encontro meu com a polícia, quando eles vieram, que houve uma campanha contra mim e tal, né? Daí o delegado disse assim, sai dessa, chamou ele para trás, sai dessa, tu não vê que é uma fria, né? Isso aí é um escândalo. Assim, desta vez eu não vou negar. O delegado ficou sem graça. Foi difícil convencê-lo ou ele já sabia que ele também era reencarnação? Foi difícil convencê-lo? Eu não convencia, nenhum dos que estão comigo eu convenci de nada. Não. Sabe esse negócio de convencer, sabe, de converter? Pega um parafuso, né? Pega um parafuso e faz uma rosca nele, um pedaço de ferro, faz uma rosca nele e converte ele em parafuso. Para mim, os filhos de Deus não são convertíveis. Não são passíveis de ser convertidos, os filhos de Deus. Isso é pessoas sem caráter que se deixa converter para o cristianismo, converter. Isso é pessoa que não tem caráter. Pessoa que tem caráter, ela não aceita ser convertida. Essa é a minha opinião, com o direito de respeitar a vossa opinião. Iscariotes o senhor já encontrou? Iscariotes? Essa é a parte mais interessante. Esse aí, tá? Tenho foto dele aqui. Sério? Não, ele é interessantíssimo, foi chorando, ajoelhado diante de mim lá em Beauvais, na França, um oficial do exército francês. Quando eu convoquei ele para ser, naquele tempo, eu oficializei na França uma sucursal. Só depois disso que meu pai disse que não ia poder ter, que tinha que ser só a sede. Então daí eu convoquei ele para ser, já que ele era uma pessoa que andava comigo lá, sempre carregava minha sacola, né? Ele me levou na Grande École Polytechnique para fazer conferência, né? Ele era uma espécie de coordenância de um general que era o reitor lá. E daí, na hora que ele se ajoelhou, chorando, dizendo, Rabi, pardonne-moi, c'est pas possible. Je suis Judas Iscariotes. Daí, depois que ele falou isso, aí eu nunca mais ouvi. Tem foto dele antes disso. Tem aí, para quem quiser. Olha, tá lá. Tá lá. Ele sempre era com a minha sacola, eu não sabia por quê. Eu perguntei sobre Maria. Pedido de perdão. Eu perguntei sobre Maria de Madalena, porque tem historiadores que dizem que Jesus, no caso do Senhor, teria tido uma relação com ela. Muito bem, inclusive, até já respondo. Não, então já responde, inclusive, mais um detalhe, é importante salientar, já que você faz essa pergunta, porque, inclusive, tem pessoas que... Saiu um filme, Última Tentação de Cristo, quem já assistiu? Filme antigo, que me eram entrevistados naquela época, tá? E existe no net. Então, isso podia acontecer uma última tentação? Se eu não tivesse, por conta dessa pergunta, eu vou ter que responder a contento, para que não fique nenhuma dúvida. Se eu tivesse inquietude carnal, que é própria nos homens, que eu, até o jejum, há 2000 anos, eu vivi como homem, sim. Está previsto na Bíblia, em Isaías 7, versículo 14, que eu comi leite, coalhada e mel até aprender a separar o mal do bem. Com o nome de Emanuel, ainda mais essa, tá? Daí, quando eu venci, Deus me deu poder sobre a carne, daí eu já não tenho essas inquietudes. Então eu vou explicar o que aconteceu na minha encarnação atual, depois de Santiago do Chile, para vocês compreenderem que não teria condições de eu ter uma fé com a Maria Madalena, tá? Não importa o nome da mulher que a Bíblia registra, que, né? Inclusive até porque eu conhecia, porque eu tinha conhecido as inquietudes carnais, é que eu sabia que se eu não tivesse conhecido, se eu fosse ingênuo, ela ia ser apedrejada. Mas eu disse assim, mestre,
Moisés na lei diz que apedrejemos essas que são apanhadas em adultério. Que dizes tu? Eu disse, aquele que estiver sem pecado que tire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos eram pecadores, porque eu tinha vindo do ambiente deles. Agora, porque o que aconteceu comigo há 2000 anos e aqui em Santiago do Chile de novo em 79? Depois que eu conheci todas as misérias do mundo, no jejum, Deus me deu poder sobre a carne. Então vou explicar o que é poder sobre a carne, para vocês entenderem. Falar bem claro, com o respaldo da ciência. Se algum cientista escutar um neurologista, pode não concordar, pode achar que é uma loucura, mas eu vou falar. Algumas pessoas, mas é uma loucura, como é que pode? Então eu falo de agora, e daí vocês veem que a mesma coisa aconteceu há 2000 anos. Eu estava em Santiago do Chile. Quando eu fui jejuar, já viram aquele filmezinho que tem na internet sobre o lugar onde eu jejuei em Santiago, etc? Não, tá. Então quando eu fui jejuar, depois, então já viram até isso que eu vou falar agora. Quando aí o senhor, eu estava convalescendo, tinha caído, quebrado o nariz no jejum, e estava convalescendo no Instituto Vilhasana, quando era umas 9 horas da manhã, a coisa mais incrível que aconteceu comigo. Primeiro eu estava bem acordado, e vi o corpo de uma mulher do umbigo para baixo, um corpo velho, despido. E não tinha ninguém lá no quarto onde estava, quarto número 7. E depois que eu vi aquele corpo despido, completamente despido, aí o Senhor disse, ó, nunca mais tu vai te relacionar com tuas filhas como os homens o fazem. Tudo bem, passou uns 10, 20 minutos, também não tinha relógio lá comigo, que depois aconteceu um grande fenômeno biofísico comigo, neurobiofísico, então vamos dizer assim, né? Que o meu corpo, o sexo em mim, viajou do testículo via coluna vertebral, eu senti passando aqui pela minha coluna e veio ao cérebro, e eu senti um êxtase que eu nunca tinha sentido em nenhum lugar com nenhuma mulher no tempo das alcovas. Aí eu compreendi por que nunca mais, porque eu não queria nunca mais deixar de sentir aquilo que eu senti, e que agora sempre com as orações eu volto a sentir a mesma coisa. Então não tem essa inquietude que é própria nos homens. Esse mesmo fenômeno ocorreu há 2000 anos? Sim, a mesma coisa. Por isso que eu disse, eu venci o mundo. Eu li a Bíblia ontem, animai-vos, eu venci o mundo, eu falei. Porque se eu não passasse por este processo, os meus discípulos e discípulas, eles podem, orando ao Senhor, conseguir um resultado mais difícil, porque eu não sei explicar porquê. Ou sei, não posso explicar. Mas, no meu caso, é uma coisa automática em mim. É natural em mim. E eu tinha recém-completado 31 anos em Santiago. E depois eu percorri o restante da América Latina, já nessa condição. E vivi na França. Tive a ocasião de ser tentado. Tive a ocasião de uma mulher, por exemplo, eu dormindo, ela veio e me acordou. Quando me acordei, ela estava ali, né? E eu peguei e mandei ela ajoelhar-se. Parece um fanatismo isso, mas não ajoelha, porque eu pedi ao Pai a bênção. Ó Père, benita fia, vex ante lumière et justice. Porque ti c'est toute la gloire, aujourd'hui et toujours, mon Père. Eu falei para ela, lá em Monterrey, quando isso aconteceu. E daí eu não deixei mais ela entrar no meu, que eu estava esperando. O que ela queria? Eu preciso detalhar que ela estava. Não, mas ela falou, poxa, dá licença, se eu disse que ela estava. Ela estava no ataque, ela pergunta dele. Todo mundo entendeu, só tu que não. Não, entendi, mas ela era uma das que sabia quem o senhor era, ou ela estava ali? Eu estava, porque tem pessoas que sabem quem sou, raras, mas tem, que não sabem que essa minha, que eu não escolhi ser Cristo, porque eu fui ungido em Santiago do Chile depois desse fenômeno. Depois que o Senhor disse quem eu sou, e que quer dizer, ungido, Cristo é ungido, não tem dois. Então eu tenho a diferença, eu vejo os homens se esforçar, tem até uma seita aqui na América Latina que se esforçam pra caramba para não ter, para sobrepujar a inquietude da carne. Entende? Então, no meu caso, em mim é natural. Entende? E eu ensino, e já que me perguntaram, eu ensino agora mesmo para qualquer um de vocês homens. Quer saber uma forma de não precisar? Não quero. Então aí eu explico assim. Mas esse
esse fenômeno ocorreu com o senhor nessa reencarnação agora, Sim, em 79. e há 2000 anos. E a vida pública que o senhor tem como... Não, eu comecei minha vida com 69, 10 anos. Exatamente. Mas esses 10 anos, como é que funcionava? De 69 a 79, eu era consultor metafísico, tá? Então eu vivia como vós viveis, entende? Eu não tinha essas... como eu era. Note bem, parece um paradoxo, mas não é. Eu era ateu, tá? Só que, porque eu não acreditava nesse Deusinho, sabe? Esse Deusinho, que, né? Então eu era ateu, mas eu falava do cosmos. Então eu chamava o cosmos de pai. Só no jejum que eu compreendi, porque eu repudiava, como repudio até hoje, esse Deusinho que tem mãe, esse Deusinho que chantageia dízimo, esse Deusinho que faz o gozo dos falsos profetas, que para mim é o satanzinho e não Deusinho, né? Então daí, na minha ótica, né? Isso aí está tudo errado. Eu compreendi no jejum. Daí, então, por isso que eu disse que a Madalena, no caso da Madalena, se eu, há 2 anos, quando eu encontrei com ela, se eu não tivesse vencido a carne, eu teria tido uma fé com ela, sim, claro. Mas eu não tinha mais essas inquietudes. Então, minha relação com ela... Ela queria? Hein? Ela queria? Bom, ela me acompanhou sempre. A tua pergunta, tu conhece, mas parece que tu não conhece mulher, meu filhinho. Eu conheço mulher, eu posso dizer que eu conheço mulher. Menos do que o senhor, você. Eu posso dizer que eu conheço mulher. Eu quero dar um exemplo. Eu tive comigo uma mulher que eu tive que, 87 anos, ano passado, eu tive que devolvê-la para minha mãe inteira. Mas ela veio comigo 30 e poucos anos. Que Deus a tenha. E ela deu um depoimento bem forte antes de partir no hospital, pode ver lá pela internet, quando ela disse que queria que eu continuasse minha missão. Então, uma mulher que estava comigo desde a fundação da SUS, ela está comigo lá dentro do altar da catedral. Não sei se dá para ver aí, não dá. Daí, e ela, então, e fora ela, quantas mulheres eu conheço? Então, as mulheres, sabe por que muitas mulheres se aproximam de mim? Porque elas sabem que eu não quero nada delas. Elas vêm buscar um conselho, um apoio, uma proteção. Elas me olham com os olhos filiais, entende? Assim, eu eduquei tantas meninas, tantas moças, e então hoje em dia, mas tu disseste que não quer, mas eu vou dizer sim, o que vocês podem fazer. A primeira vez que eu vou dizer para os meus filhos, homens, em público, o que eles podem fazer sim, se não quiserem ser escravos da carne. Eu vou dizer. Em primeira mão. E vou inaugurar agora, e vou dar a ensinar os homens. Então tu estás lá com tua companheira lá no teu alojamento e tal, né? Estás vivendo aquele momento elétrico, um momento quando existe uma ligação, né? Então na hora que tu ias jogar para fora as energias sagradas do sexo, basta tu tens que sentir o gosto de ter tido esse encontro, o prazer da companhia da tua companheira, essa coisa toda, mas na hora que tu ia jogar fora, já que hoje em dia não é muito conveniente ficar procriando desordenadamente, contribuindo com a explosão demográfica, na hora que tu ia jogar fora, tu não vai enforcar o teu documento, não. Tu vais já ajoelhar-te diante do Senhor, no caso dos homens que não tiveram isso que eu tive. Combina com ela, ora, o Senhor, tu vai ver que fenômeno que vai acontecer contigo. A energia vai subir sim para o cérebro e tu não vai sentir aquela necessidade, aquele ímpeto de ter que expelir para fora do teu corpo uma energia tão sagrada, entendeu? Então agora tem que ajoelhar amanhã? Bom, se tiver com preguiça, a reza deitado mesmo, pronto. Não tem problema. Não é obrigado, mas tem que ajoelhar, dá mais poder. Mas quando a gente se ajoelha dentro do Senhor, tá? Eu me ajoelho dentro do Senhor para orar ao Senhor, eu sinto, para mim não é um sacrifício, é um momento muito, um êxtase. Quero explicar-lhes que tudo que eu faço tem significado. Nada que eu faço é mecânico. Eu me ajoelho diante do Senhor com um significado. Ensino a quem quiser aprender o significado de ajoelhar. E só eu posso ensinar isto. O significado de ajoelhar é que a única forma de tu ter teu corpo inteiro assim, na posição de receber, sabe, você vai pedir alguma coisa de alguém. Tá? Você vai pedir assim,
Digamos que seja dinheiro, ou quem quer que seja, você vai pedir assim, você vai pedir de alguém? Se ele te der uma fruta, ou uma amêndoa, ela cai, não cai? Então quando você vai pedir uma coisa do Senhor, de alguém, pede assim, não é isso? Então tá. Então a única forma de que teu corpo inteiro esteja na posição de receber é ajoelhar. Porque os teus pés ficam também nesta posição. Daí as energias do cosmos entram no teu corpo integralmente. Não quer dizer com isso, se tu estiver deitado, pode orar também, mas é a forma da tua oração ser mais completa, a simbiose completa com o Altíssimo é ajoelhar. E agora tem gente que se ajoelha sem saber por quê. Por este motivo que só se pode ajoelhar diante do Altíssimo. Eu, quando alguém pede uma bênção, como eu falei da francesa lá, eu não vou citar o nome dela porque ela fez grandes boas obras no Reino de Deus, né? Lá em França, né? Em meus pedaços. E daí então, quando tu pedes alguma coisa, né? E tu a posição das mãos dos pés. Dos pés que tu pede assim. Eu vou dar um exemplo para eles. Eu vou orar, eles vão aprender a orar. Se não sabe o novo Pai Nosso, pode aprender, olha só, para ver que eu não tenho nenhuma arrogância, eu sou humilde diante do Senhor. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanaste. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, você se ajoelha, né? É a única forma de tu estar completamente receptivo das energias superiores é ajoelhar. Eu oro muitas vezes de dia, de madrugada quando me acordo eu oro para o Pai deitado, claro. Mas eu sei que a melhor forma, a forma que dá mais resultado, inclusive os discípulos mais antigos, como aquela que desenganou, eu dizia para ela que não precisa mais ajoelhar por causa da idade, mas quando a pessoa pode, ela pode sentir uma coisa que de outra forma não sente, entende? Então por isso que eu se ajoelho, mas não é obrigado. Mas analise bem, eu estou pensando às vezes, eu digo, meu Deus, se os homens soubessem, como seria bom para eles que se um homem consegue fazer isso que eu acabei de falar agora. Não apenas tem que estar falando sempre dentro de uma máquina, e tem que estar alguém regulando, é chato isso pra caramba, mas enfim, né? Ele vai lá sem a máquina, mas tudo bem. Então, se o homem, se ele descobre, imagina a cumplicidade que haverá com um casal que jamais se separaria, um casal que aprendesse isso. Jamais, mas não tem na terra quem conseguisse separar um casal que na hora da intimidade deles, eles estivessem em harmonia com o Pai, na hora de que ele ia enfraquecer, ele se fortalece, entende? E daí teria uma cumplicidade sem limite, entende? Agora acontece que aí é que são planos, tem muito chão passando debaixo da ponte, né? Muita água passando debaixo da ponte, né? Para alguém conseguir chegar a isso. Mas antes de partir daqui da terra, eu já disse, eu vou ensinar para meus filhos, que converso com eles, é a primeira vez que eu falo isso sim em público. Mas eu vou ensinar eles sim a se livrar dessas fantasias todas, tomando consciência do funcionamento do neurosistema, sabendo como é que funciona o neurosistema, qual é a ligação que ele tem com todas as células do corpo, o que acontece quando ele consegue fazer isso. Ele vai viver feliz, sem aquela disputa, sempre um querendo dominar o outro, vai acabar tudo isso. Daí vão ser dois cúmplices, dois amigos, dois que se amam de forma indissolúvel, porque o amor desses dois estará sempre conectado, ligado ao Criador Supremo. Então, só que é difícil de falar isso agora, né, com um jeito que a mídia faz, mas quando a pessoa descobre, eu já fiz alguns testes, né? Daí então, eu estou falando, mas eu sei que meu pai disse que vai chegar uma hora que os meus vão vir a mim, eu vou instruir eles, e eles falam, é tão simples isso, mas
mas é tão... Esses tempos eu falei para um cidadão, ele tem aí um... Eu falei para ele, eu digo, meu filho, já que você vai fazer essa viagem, né? Comprou uma companheira, né? Então, só que a companheira dele não é comigo, né? E daí, então, eu sei que daí é difícil, tem que ser os dois sabendo de mim, né? Você vai fazer essa viagem, com seu jeito e tal, então, fazer uma experiência, né? Então, ele foi lá, fez, daí na volta ele disse pra mim que ela reclamou que desse jeito nunca vai ficar grávida. Assim nunca vai ficar grávida. Bom, então daí, mas tu viste que funciona, né? Entendeu? Aí, falando sobre a intimidade dos casais ainda, hoje em dia a gente sabe que é muito mais aceito na sociedade atual do que antigamente, há 2000 anos, quando você estava aqui em outro corpo. Felipe, a união entre pessoas do mesmo sexo. Sim, sempre existiu. A união entre pessoas do mesmo sexo. Sempre, né? Não, sempre existiu, mas hoje em dia é muito mais aceito. Então, não é muito mais aceito, que fizeram todo um proselitismo, uma mídia em cima disso e tal. Vocês não sabem, de novo, vou falar de uma coisa que só quem conhece. Eu fui 10 anos consultor metafísico, antes de ser consciente da minha identidade. No que consiste consultor metafísico, uma vez que eu era uma pessoa que não tinha estudado na escola, não era um psicólogo, um diploma, nada, né? E eu recebia as pessoas, os casais, quem quer que viesse falar comigo, os homens e mulheres, enfim, tudo. Aí eles falavam comigo até aquilo que eles não podiam falar, vinham pedir orientação. Eu pude observar, né, que existia isso, sim. Mas só que através dessa experiência, todos esses anos que eu fui consultor metafísico, eu pude concluir por que existe hoje essa homofobia. A homofobia existe. Eles confundem, inclusive, a terminologia gay. Né? Gay quer dizer alegre, em inglês, né? Pois é, mas o ódio que existe contra os gays é porque hoje em dia, com essa propaganda toda, então os gays que realmente são gays, e o gay, na verdade, se fosse analisar etimologicamente o significado dessa palavra, seria o ativo. Não se fala ativo. Se fosse analisar friamente, isso com conhecimento profundo, neurologia, então eles, os gays, estão vendo esse fenômeno da homofobia, porque tem muitos deles que conseguem, que vão buscar satisfação dos seus ímpetos sexuais, não raras vezes com alguém que não queria. Entendeu? E daí, quando ele foi aí, aquele que acaba, digamos, sendo pressionado, o coisinho dele sai falando, e vai gerando esse ódio que está vendo, entende? Porque antigamente eles faziam essas coisas. Você acha que é um ódio que vem da rejeição? Hein? É um ódio que vem da rejeição para você? Não, é um ódio que vem de alguém que foi fazer uma coisa que não queria. Então ele propaga esse equívoco. Eu sei que vocês não percebem isso, mas quer ver? Os gays ativos, quando tu vê um gay muito demonicano assim, pode ter certeza que ele é ativo. Ah, é o marketing dele. Você viu algum deles assim? Por favor, dá o diagnóstico aqui. Mas não tem, eu quero deixar bem claro que a minha opinião sobre os gays é a seguinte, até porque hoje em dia tem gays por motivos biológicos, tem gays. Muitos gays que são porque a mamãe deu muito fraco para ele quando era criança. Tipo almofadinha? Não, mas... A gente chama ele de almofadinha. Não, mas aí não quero também entrar no mérito do codinome que vocês dão para ele. Até aqui, gente, até aqui. Eu sei que vocês estão brincando, são todos amigos, né? Mas então esse negócio... Eu não sou amigo deles, não. Daí não está falando de onde é que está. Do gay ativo, que é muito feliz. Justamente, então daí ele é o predador, digamos assim, no âmbito do raciocínio dos que, digamos, são homossexualismo, né? Então ele seria o predador, que o ódio que há contra eles hoje em dia é
da forma que eles estão querendo impor a opção sexual deles. E na minha ótica, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A minha forma de ver as coisas, os conhecimentos que Deus, meu Pai, me concedeu durante longos anos de observação, ontem ainda falei no programa sobre isso, que o amor, a relação amorosa, afetiva, não carece de ser tocada trombeta, não carece de publicação. Se vocês se amam realmente, né? Daí vocês ficam numa boa. Você não precisa ficar abraçada com ele aí para dizer que eu gosto dele, né? É uma coisa natural, o coração fala com o coração, entende? Mas quando é homem com mulher, isso não gera problema. Mas eu também acho, na minha opinião, esses amassamentos em público, seja heterossexual, seja homossexual, eu acho sempre, posso provar que é insegurança. Que é o quê? Insegurança. O homem e a mulher que ficam se amarrando, se beijando em público, é porque estão inseguros. Quer se afirmar. Quando eles estão firmes, quando eles sabem o que um sente pelo outro, não carecem disso. Não raro, até vivem assim, como se aparentemente são irmãos, até, às vezes até, mas que eles sabem o que um sente pelo outro. E quando duas pessoas se amam de verdade, ninguém consegue separar. Ninguém é ninguém, porque só Deus poderia, mas Ele não separa, que quando duas pessoas se amam mesmo é porque Deus juntou elas. Eu falei isso a Luiz Milanos, que Deus juntou, que o homem não separa. Que Deus conjunta duas pessoas, daí é o amor, daí ninguém pode separar. Agora, quanto aos gays, quero deixar claro que eu, compreendendo na atual conjuntura, a sociedade, né, atual, tem muitas pessoas, muitos homens e mulheres que, como eu me relaciono com toda a sociedade, é claro, toda, que eu digo os que vêm me procurar. Eu não sei ver coisas do ar da vera, né? Então, quero dizer que eles atualmente, mais do que outrora, tem gays também por motivos biológicos, né? Que uma mãe fica dando frango para a criança desde criança, né? Vai crescendo assim, aí com o hormônio feminino, e depois automaticamente sofre alteração biofísica, entende? Tem até estudos científicos sobre isso, né? Então, que atualmente os frangos, ele é muito para crescer, eles botam bastante hormônio feminino. Então, assim por diante, o peixe também criado em criatório, etc, etc. Bom, então daí, na minha visão social, para minha compreensão, aquela que eu tento passar dos gays ou não gays, para não haver essa chamada fobia, né? Era o ideal que ninguém ficasse tocando trombeta. Para você ver uma coisa, os costumes, né, dos países, dos povos, tu é porteiro de um hotel. Daí chega ali no hotel, se hospedar um casal de gays, vocês chamam de casal de gay, né? Daí o porteiro, né, fica constrangido. Então, é lógico que fica, por mais que criaram leis e tudo. Então daí é que os costumes milenares, né, isso era uma coisa mais, né, privada, né, essas relações homossexuais. E daí, na minha opinião, eu compreendo sim socialmente da necessidade de dois gays que vivem juntos 20, 30 anos, ou duas lésbicas, que trabalharam juntos, fizeram patrimônio juntos, depois um dos dois desencarna, e aí os parentes que até eram contra aquela união vão ficar com os bens. Então, nesse sentido, eu concordo, não que haja casamento no âmbito jurídico, e sim que haja um contrato, um casamento, quer dizer, etimologicamente falando, casar, é casamento. Então daí que haja, então, que criem-se leis de união homoafetiva de interesses recíprocos, seria a terminologia correta. Então daí garantia essas pessoas que têm essa opção sexual, que ninguém na Terra pode julgar, inclusive vocês homens que vivem vida ativa de homens, fiquem sabendo que qualquer homem, não é como Freud dizia, não, eu falo com um conhecimento que meu pai me fez saber como é que funciona o corpo por dentro. Qualquer homem pode virar gay, né? Depende da estrutura que ele tem desde criança, depende da barreira que ele tem, porque do ponto de vista neurofísico, qualquer homem pode virar gay. O Hugo já explicou isso pra gente. Já?
O senhor falou que o senhor já viu coisa do Arco da Velha vindo aqui. Tem algum aqui não, porque aqui eu estou só 8 anos, 9 anos, né? Mas eu tive esses meus 24 anos de Curitiba, onde a sede era lá, e desses 10 anos que eu tive como consultor metafísico. Nessa época eu vi coisas mais, porque agora... Tem alguma história curiosa que o senhor possa contar pra gente? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vi coisas do Arco. E depois que eu estou de tudo, teve pessoas que vieram querer confessar para mim. Eu detesto que venham querer confessar, entende? Mas eu então, porque eu não sou confessor. Eu sou o servo do Senhor, vem dizendo, eu preciso de uma bênção, eu sei que todo mundo peca, eu peço ao Pai a bênção, mas teve pessoas que, para aliviar a consciência, devem confessar coisas, as opções sexuais, né, fora do âmbito humano, coisas assim que são desconfortáveis para mim, mas daí, em geral, não preciso falar, eu já sei que tu quiser, peço ao Pai a bênção. O senhor acredita em extraterrestre? Essa resposta eu faço questão que tu procure ali na internet, em versus OVNIs, que eu cansei esses 40 anos de falar sobre isto, então daí quase 40 anos, então sobre esse assunto, que eu tive experiências pessoais com lugares, Deus me levou, sem que eu sabia, que eu soubesse, a lugares onde tinha gente, daí eu fui lá e vi sempre a fraude. Então eu sei, só tenho a dizer que disco voador existe sim, mas é um instrumento, assim como tem drone hoje em dia, aparelhos inventados para espionagem. Então agora quem quiser pensar o contrário, pensa. Eu deixo cada um viajar na maionese, cada um viaja no tamanho de pote de maionese que ele aproveita. E eu queria saber mais sobre você. No seu, lógico, imagino que você não tem um tempo livre porque a missão é muito grande. Mas o que você gosta de fazer assim, quando você tem um tempinho? Jogar uma sinuca? Olha assim, hoje em dia eu nem jogar sinuca não tem mais por dia, né? Raramente com os discípulos, mas é muito raramente, porque as obrigações que surgem cada vez mais. Os discípulos, as meninas não jogam? Sim, com os discípulos eu não vou, eu disse eu vou botar um tracinho bom, né? Eu ensinei em todos os lugares, todos os que quiseram aprender eu ensinei, porque eu jogo sinuca para aniversário, né? É aquele das bolas 7, que requer cálculo, né? Não é o joguinho de... Não. Se a gente quisesse aprender um dia, a gente poderia vir? Não teria tempo, talvez, mas você pode aprender em qualquer lugar. Isso, procura alguém que joga o sinuca, aquele da bola 7. Tem o da bola 7 é aquele que tem que calcular, que tem estratégia, né? Tem os seus... tem que pagar se tu era uma falha, essa coisa toda, tem todo um cálculo, né? Eu sei que tem outros, como é o nome desse sinuca que vocês gostam de jogar mesmo? Bilhar. Esse também sei jogar, então, só que o da bola 7, esse que eu aprendi quando criança, né? Que eu achei interessante, ele requer concentração. Numa mesa de sinuca, eu posso, jogando aquele tipo de sinuca, detectar coisas nas pessoas que estão jogando comigo ali, que fora não dá para ver. Ali elas demonstram sem querer as tendências, sabe? É muito incrível isso. Na gente o senhor detecta o quê? Nós 4. O senhor detecto 4 pessoas curiosas, graças a Deus bem educadas, que vieram aqui me questionar, né? Que têm vontade de saber as coisas, eu acho louvável, entende? E que só o tempo dirá se conseguirão assimilar as coisas que eu falo, né? Então quer dizer que eu não imponho nada a ninguém, não obrigo nada a ninguém. Inclusive, por que eu sou contra as religiões? Porque as religiões querem obrigar, entende? E só preserva o direito aqui dentro dos muros do reino de Deus e que não violem as leis aqui dentro. Então lá fora, quem quiser fazer o que quiser pode fazer. Eu tenho amizades com quem não é pecador. Então, só aqui dentro que não pode fumar, essas coisas assim, né? Porque daí vai contaminar meu ambiente, que eu levei tantas décadas para organizar, né? Sobre a sua vida particular,
Catarina perguntou, eu queria entrar nesse assunto. O senhor fala que na sua missão o senhor luta contra todos, remando contra a maré, mas a gente percebe, por exemplo, no lugar onde o senhor mora, que é um lugar muito bonito, por sinal, que o senhor, aparentemente, para nós, vive uma vida confortável. Tem pessoas, não sei se lhe servindo, se seria o termo correto, mas ajudando, auxiliando. O que o senhor fala para pessoas que veem isso como algo negativo, porque poderiam tratar o senhor como se fosse alguém que está se aproveitando Essas pessoas que veem a minha vida como algo negativo. Não negativo, mas uma vida confortável. Mas que tem inveja, enfim, isso é uma forma de esquizofrenia. Ignorância irmã da esquizofrenia, porque esquizofrenia é uma coisa já latente. E ignorância pode ser curada. Agora, em esquizofrenia, não. Então, porque senão ela iria, antes de me invejar onde vivo, o que faço, ela ia olhar a minha história. Ela ia ver que eu dormi durante muitos anos, tomava banho dentro de uma Kombi. Ela ia ver isso, eu estudava, né? Ia ver que eu morei durante muitos anos, 24 anos, a Certo Reino, eu estava instalado lá em Curitiba, no maior bairro de Curitiba, que é uma espécie de favelão organizado, onde eu enfrentei cobra de lagartos, onde eu dei entrevistas para gente de todas as partes, enfrentei padrecos, tudo que vinha lá me azucrinar. E ia ver também, se olhasse no passado, ia ver minha história. Por isso que quando veio quem que vinha falar comigo, tem que conhecer um pouco da minha história, não é? Então ela ia ver que eu dormi numa favela em Salvador, que eu dormi numa favela em Rio de Janeiro. E ia dizer, não, olha só, agora daí Deus me propiciou esse lugar aqui, poxa, que não tem luxo nenhum, se você analisar bem, as coisas que são necessárias para sobreviver. Essa piscina não foi construída, já estava aí. Como é que se mantém esse lugar aqui, financeiramente falando? É só com as doações? Que a SUS, queiram ou não, gostem ou não, creiam ou não, é o reino de Deus oficialmente estabelecido na terra. É bom que saibam que nos estatutos houve uma grande resistência para botar. A SUS não é uma igreja do reino de Deus, né? É o reino de Deus instituído na terra, está no estatuto, conforme a promessa feita há 2000 anos, tudo isso e passou no diário oficial e tudo. Não é uma igreja só para transferir a SUS para cá por causa dessas coisas. Deu um trabalho muito grande para transferir juridicamente, porque achavam absurdo, fizeram questão de provar, que nós provássemos até que o cartório existia em Curitiba. Sério, porque estava escrito. Consiste na instituição do reino de Deus na terra. Por isso que eu disse que tinha que ter uma pessoa que Deus mandou, um advogado que foi me assistir durante que Deus o tem, sua Santa Paz. Ele disse que queria vir para cá, mas ele passou. Ele não era, digamos assim, ele gostava de comer bastante, né? Então não é igual aos meus discípulos que não me falam. Ele não era discípulo eclesiástico, era eclético, né? Tinha toda uma vida dele que eu sempre compreendi, e, enfim, daí até botei lá na sepultura dele em Curitiba uma placa, Simão Pedro, que instituiu, formalizou o reino de Deus na terra, está lá, porque não quiseram ver, está lá no cemitério de Boqueirão, em Curitiba, se ainda não tiraram, é claro, né? Não. Então eu só queria concluir que a SUS, ela sobrevive sob a égide da divina providência. Então, nós não somos mendigos, então não pedimos esmola, nem aceitamos. Nós não somos chantagistas, Deus não é chantagista, logo não fazemos chantagem do dízimo. Deus não é comerciante, logo não vendemos nada. Os livros que vocês adquirem, se alguém adquire quando vem aqui, tem um valor simbólico, um kit por um preço, um valor simbólico, que não sou eu que vendo, e sim que é um MEP. Tem que explicar que o MEP é um movimento eclético pro Cristo e consolidação do reino de Deus na terra, foi fundado há 20 anos atrás, que é ele que cuida dessa parte que você está falando. Como é que eu diria? Ele que fez os livros, tudo, né? É uma coisa assim, né? Que também não podem aparecer, pessoas que não querem aparecer, né? Tem pessoas, vocês não sabem como é complicado alguém dizer, né, que participa da minha causa, né? Então, por isso que são anônimos, né? São pessoas que sabem, porque vocês vêm aqui, educados, simpáticos, mas vocês não sabem quanto ódio existe contra o reino de Deus, contra o regente do reino de Deus, por eu dizer que não se deve vender as coisas de Deus. Isso aí gera contrair interesses, né, meus filhos?
muitos interesses. Olha, não precisa muito, basta vocês verem lá minha resposta sobre o Templo de Salomão. Vai lá ver. Já viram lá? Já viram lá? Não. Vai lá ver, está na internet. Eu perguntei sobre o que o senhor acha eu vou falar de um segmento específico, mas engloba tudo. Hoje em dia nós temos no Congresso uma bancada evangélica, nós temos várias frentes de várias religiões e vários segmentos sociais, políticos da sociedade. Como que o senhor enxerga isso? Porque até onde o cidadão opta por seguir ele, tudo bem, eu consigo entender, mas como o senhor vê a influência disso na condução de uma sociedade inteira? Eu considero isso um absurdo, né? A interferência no âmbito da política, né? Mas se o povo aceitou, a minha ótica é assim, ó, como é que eu vejo política? Dominando, eu disse que dou a César o que é de César e continuo dando. Então, mas minha visão sobre política é a seguinte: primeiro, democracia. O que é democracia? O povo no poder. Democracia é isso. Então, se o Brasil tivesse sob a regência de uma democracia, ninguém precisaria sair de casa para votar. Isso eu já fiz campanha no centro da cidade, mandei fazer um plebiscito, falar sobre isso. Pode ver lá na internet. Fiz desfiles no centro da cidade para mostrar que é a minha opinião. E aí eu não estou dizendo que eu disse que do César o que é de César, sim, estou explicando que democracia é o povo no poder, e quando o povo está no poder, ele não precisa sair de casa na marra para votar em quem ele não confia, em quem ele não sabe. Entendeu isso? Entendeu? Isso é o povo no poder. Tem países, como eu vivi na França, lá é democracia, bom ou mau governante, mas é o povo que escolhe. Ele sai de casa porque quer ir votar. Agora aqui não. Se você não quer ir, tem que ir, senão paga uma multa. E desarruma a tua vida, por causa da multa não é tanto, mas daí o pessoal perde um dia para ir lá, se entender. Então isso aí eu considero uma incongruência. Dizer que o Brasil é democrático. Ele é parcialmente semidemocrático. Bom, muito bem, então daí, porque é assim, então o indivíduo está ligado a uma seita, a uma religião, a uma igreja, e ele tem que ir votar. E quando ele vai na seita dele, na igreja, o pastor diz: vota em fulano, ou vota em mim, eu voto, né? E daí ele encabrestar o voto, entende? Agora, o meu pessoal aqui, para cumprir o dever cívico, quando chega a época de votar, eu digo para eles que escolham seus candidatos. Muitos não queriam votar, mas tem que ir. Hoje em dia eu vou para ninguém poder dizer que eu não fui, né? Só que o voto é uma coisa secreta. Tecnicamente. E eu vou porque eu não quero também ter um constrangimento de ir lá pagar uma multa, para dizer que, uma multinha, aliás, mas para dizer que ele violou uma lei. No meu país que eu tenho que cumprir as leis terrestres, desde que elas não sejam contra a lei de Deus, né? Entendeu? Então tá lá, tem aquela turma lá que se elegeram através do voto do cabresto, né, da religião. Acho normal, porque é assim como tem outros que são eleitos pelo time de futebol, como elegem um comediante com grande votação, entende? Porque o povo votou lá. Inclusive quando vota numa pessoa que não tem, digamos, reconhecido talento jurídico, pode fechar uma porta dessa, diminuir, está meio friozão aqui. Daí, quando vota numa pessoa assim, né, não raro, eles estão querendo meio abacalhar, entende? O senhor já foi convidado para ser candidato? Tudo que pode mandar, eu fui convidado, mas eu nunca posso ser eleito a nada, nunca, porque eu vim com um mandato. Eu vim com o mandato do Pai. Eu mesmo disse, sou coerente com o que diz: ninguém serve do Senhor. Imagine eu lá na Câmara de Deputados, não dá, não combina, não encaixa. Mas já convidaram o senhor? Claro, podia ter, uma vez até me convidaram até para participar de um partido pequeno dele, mas não tem sentido, não encaixa. E se um dia alguém disser-lhes que eu me candidatei a alguma coisa, pode ter certeza que a pessoa está mentindo, porque eu não posso me candidatar a alguém, entende? E eu obedeço, você pode não saber, mas eles sabem que eu obedeço o Senhor. Eu não posso servir duas coisas, eu não posso fazer outra coisa. Eu poderia, inclusive, também, de repente, às vezes eu recebo convite para fazer, eu não posso aceitar, por exemplo,
se eu tivesse interesse econômico, pessoal, então aceitaria, por exemplo, fazer um trabalho de merchandising, sabe? Eu fico até meio magoadinhos, aborrecidos, quando eu digo que não posso, entende? Não adianta, eu não posso, entende? Profissionalmente. Quando alguém quer me dar um cachê, daí eu sou obrigado a explicar que não posso, entende? Qual é o cachê? Não tem cachê, entende? Eu fui uma vez aqui em Brasília, no Teatro Nacional, convidado por um grupo. Pode estar na internet, então, mas eu não fui como artista, tanto é que na hora H lá eu pedi até o pai uma bênção, tudo, fui prestigiar a arte, entende? Mas eu não aceitei cachê. Claro que ele, espontaneamente, o responsável pelo grupo lá, depois deu uma doação simbólica para pessoas, para o reino de Deus, mas porque ele quis, entende? Então daí, entende agora? É uma coisa assim, no meu caso eu tenho que ser coerente, meu pai disse, com tudo que eu falo, com tudo que eu falei há 2000 anos, entende? Inclusive eu acho muito ridículo alguém em nome de Deus, tá? De esmola, sabe? É ridículo, entende? Só para saber, assim, mudar um pouquinho do foco. Você tem aqui discípulos e discípulas, né? Muitas meninas muito bonitas, e elas fazem músicas, né? Também é uma coisa que nasceu naturalmente, que não surgiu. Né? E daí, inclusive, tem umas músicas que foram feitas por um cidadão lá de São Paulo, que até faz tempo que eu não vejo ele. Ele fez as músicas, inclusive, ele confessa publicamente que ele é gay, veio aqui, tomou a bênção, tudo, e ele fez a música. Umas 2 ou 3 que ele fez, né? Linda, muito inspirado, entende? Então, não é uma coisa que acontece naturalmente, entende? Não tem, não escolho nada. Tem gente que pensa que não. Elas surgiram assim, dizendo que tal, essa menina fez aqui, a Sinuê, umas músicas interessantes. Eu vi, se esse é um meio de comunicar com a juventude, durante 7 anos, 8, todos os dias, ao meio-dia, a maior rede de rádio do Brasil apresentava a minha bênção. E era num programa de comédia, mas naquela hora ninguém veio rindo, gravaram a minha bênção e durante 8 anos foi na Jovem Pan, ao meio-dia. Programa Pânico. E eu tenho uma relação, assim, digamos, carinhosa com o Zurita, com as pessoas assim que me respeitam fora do ar. E no ar também, quer dizer, que no ar eles são comediantes. Mas quando eles vêm no meu camarim, quando eu estou lá esperando para gravar uma coisa, eles vêm todos respeitosos. Temos pedir a bênção, inclusive. Então agora no ar, aí eu fico lá, porque se eu não, inclusive eu estou com segurança, que se eu não tivesse feito isso, vocês nem sabiam que eu existo, porque deve ter sido um programa de humor que vocês me viram, entende? Se a gente pedisse uma bênção para o nosso programa, para a gente passar para os nossos ouvintes, você eu peço ao Pai a bênção, né? E daí todos que quiserem participar no final, quando eu vou sair daqui, eu sempre peço ao Pai uma bênção para todos que estão aqui. Ninguém é obrigado a participar, mas eu peço, é uma condição minha. E daí, se tu gravar, os que estiverem me ouvindo também participarão, porque tem pessoas que nunca estiveram aqui, que vêm de outro país, que vivem em outros países, nunca estiveram aqui e me mandam contar como estão felizes por causa das bênçãos, entende? Então daí, até mesmo quando a bênção que eu pedi ao Pai gravar, nota bem que não sou eu, hein? Eu sou o Pai, abençoe teus filhos, não sou. Que é isso? Não, bateria, alguma coisa. Foi. Então, deve ser bateria, alguma coisa assim. Mas entendeu? Então é isso. Aí eu peço ao Pai a bênção, né? Daí vocês, se quiserem mostrar, você fez a pergunta. Daí, quando eu estou falando, que vou pedir ao Pai a bênção para todos, incluindo os que estão ouvindo. Nós somos 4 pessoas que estamos começando um projeto novo, né? Que é esse programa que a gente apresenta, um programa chamado Falando Nisso. E aí essa bênção que a gente gostaria seria para esse nosso projeto, para que ele pudesse alcançar. Pronto, como vocês veem, tem boas intenções, vocês vieram aqui, eu peço ao Pai a bênção, sim, vale muito mais, mas muito mais essa bênção que eu peço ao Pai, em termos de lucro para vós,
do que se eu fosse teatralmente dar uma bênção. Entende? Sim. Porque daí não funciona. Eu tenho um impedimento em mim de fazer qualquer ato, praticar qualquer ato, por encomenda. Quantas pessoas querem fazer assim, como é que eu vou te explicar? Queriam fazer um documentário contigo, mas eu não sou dirigível. Sou dirigível só pelo Altíssimo. Então, às vezes as pessoas ficam assim. Agora eu vim de Santa Catarina, um grupo lá que conseguiu uma concorrência lá com a Secretaria de Educação Central e fazer um documentário. Então eles queriam fazer um escrito, eu digo não. Eles voltaram a mudar toda a programação, porque eu disse que eu não posso ser dirigível. Eu obedeço ao Senhor. Então eles têm que fazer o que eles puderem com o que apanham, né? Você me pega aqui, filma que aí pronto, entende? Agora quando aquilo que vocês falaram ainda há pouco sobre editar, né? Isso é normal que se edita, né? Às vezes uma frase que eu disse, uma coisa, por exemplo, se uma pessoa quem não gosta de homossexuais já diz assim, olha, o Iri falou que não é contra, né? Eu não sou contra ninguém, que eu estou aqui como regente de almas, entendeu? Eu não estou aqui para cuidar do corpo de ninguém. Eu cuido da alma, e daí se a pessoa aproveitar o que eu dei para a alma dela, o corpo dela vai ter saúde. Eu tenho que cuidar da alma, essa é a minha missão, das almas. Eu pedi ao bênção, então acho que vocês já estão satisfeitos de perguntas. Antes da gente terminar, você que quando pede a bênção? Eu queria perguntar algumas coisas antes. É que eu quero tirar foto com o senhor. A gente queria fazer uma foto, nós 5, né? E com o senhor. Mas eu queria fazer algumas perguntas antes. Eu vejo que todos os discípulos vestem azul. Existe uma razão para isso? Bem, no início, né? Aí de novo tu quer saber como é que funciona a hierarquia mística, né? Quando alguém começa a me seguir, é um neófito, que daí então está neófito, quer dizer na linguagem mística, que é alguém que está estudando as coisas de Deus, né? Vai me estudando e junto comigo as coisas de Deus. Depois que ele, digamos que ele for sentir e Deus mostrar para ele que ele pode ser meu discípulo, dos dois lados eu vejo que o Senhor também me mostrou, aí ele se torna um discípulo, vira aspirante, né? Discípulo aspirante. Aí depois é um longo caminho. Até agora aquelas pessoas que perguntam a mim, depois eu nem pergunto mais, porque eu digo que é difícil. Aí depois do caminho, porque as pessoas têm que saber o que estão fazendo, isso aqui não é uma aventura. Daí depois de aspirante se torna um discípulo. Daí no início usa uma vestimenta da cor da argila, que simboliza a dificuldade que teria que atravessar para poder se posicionar. Aí depois o azul, que já indica que estão, digamos assim, se posicionar. Mas mesmo assim, qualquer um deles, eles fazem um compromisso com o Senhor no altar, com a minha ausência, mas mesmo assim, se algum deles resolve abdicar, eu peço ao Pai, abençoa, e pronto, ninguém é obrigado a nada, eu não quero ninguém aqui comigo por causa do juramento, entendeu? Ninguém. Por que só as mulheres usam? Porque elas optaram a usar, então, kippah. Os homens não usam por eles, não optaram, se eles quisessem usar por isso, entende? Então elas usam porque optaram. O que significa o kippah? Significa é um símbolo que, porque gostando ou não, crendo ou não, eu sou judeu circuncidado, entende? E é um símbolo, só que não sou de sinagoga, entende? Eu sou o mesmo de outrora. E daí então o kippah é o símbolo antigo que determina que essas pessoas que estão usando, elas têm consciência permanente que estão obedientes ao Senhor. Eu também tenho meu kippah, que isso aqui tem todo um símbolo, isso aqui tem uma significação muito profunda, isso aqui, que se tornou um kippah para mim. Vocês sabem disso, né? Se alguém ler lá na internet a coroa, vocês vão ver só que eu recebi a ordem do Senhor para usá-la, primeiro com espinhos, como foi examinado, depois lentamente ele foi mudando de acordo com o tempo passando, e agora simbolizando que não estou mais no tempo da hostilidade, existe mais já. Enfim, o Poder Judiciário já me reconheceu e agora só os marginais da lei, os idiotas que ficam contra mim, entende?
assim, sabe, com hostilidade. Então daí meu pai disse que cortasse os espinhos, simbolizando isso. Está lá na internet, pode lá ver, Coroa da Paz, vai lá ver todo o trajeto, né? Inclusive, como prova de obediência a ele, que significa obediência, quando ele me determinou que usasse ela, eu resisti, né? Porque naquele tempo, eu estava, imagine só, eu estava lá em Curitiba, eu fazia desfiles, né? Vocês viram o desfile de Andorra, olha lá, desfilava, né? E olha lá, ainda estou com a coroa ali, não estou, mas estou, podem ver lá na internet. E daí, está ali a coroa. Então daí o que é? Já com isso vou concluir, depois diabetes, tá? Então daí, olha só, que interessante que saiba o porquê. Por que isso aqui se tornou um kippah? Porque eu levei mais de um ano para decidir desfilar na Rua das Flores, como você pode ver, eu não tinha coroa ainda em Curitiba. Muita hostilidade, muito ódio dos donos de cabresto e dos encabrestados. E daí eu estou lá em Antonina, onde eu tinha um retiro, onde eu ficava lá nos finais de semana. E o Senhor disse que eu tinha que adotar, que fazia parte da minha indumentária, a coroa de espinhos. Claro que eu tive que compreender, demorei um ano mais ou menos para obedecer o Senhor, porque como é que eu ia enfrentar o público. Depois até um jornalista me fez uma espécie de cerimônia em plena televisão ao vivo lá, com a coroa, né? Meu querido amigo Mário Celso. Realmente a coroa é de madeira, olha, tem espinhos, não, isso aqui é prego, parece. Espinho, então, espinho forte mesmo. Que não é de plástico, né? Posso colocar? Mas tem que saber como colocar, tem que saber, para não me machucar. Eu nunca coloquei em Cristo. Posso colocar? Para poder ter essa lembrança. Então, tá. Exatamente Vamos assim. Colocar. É assim? É assim, assim. Posso apertar? Assim. Assim. Pode. Isso. O Mário Celso. Tá aí. Quem diria o Mário Celso? Colocando a coroa em Cristo. É o primeiro comunicólogo do Paraná que me concedeu um microfone quando ele era diretor de uma emissora de rádio em 1972. Então daí, vejam bem, quando eu demorei um ano mais ou menos para... Porque era muito complicado, andar de Andorra, que era a ordem dele. Era complicado a hostilidade, os donos de cabresto, de todos os cabrestos que você imagina. Jesuítas que pensam que são cristãos, porque cristão é quem segue Cristo, eu sou. Jesuíta é aquele que segue o obsoleto Jesus e pensa que é cristão. Tem até uma circular recém colocada aí para quem quiser ver. Então daí, quando eu vi que eu era obrigado a colocar a coroa, vejam bem como eu estou na televisão, vendo assistindo uma matéria jornalística e aparece um homem calmo na televisão. Meu pai disse, ó, se tu não obedecer esta ordem, vai ficar assim como ele. E já tinha caído, já dá aí a explicação por que estava caindo nos cabelos. Você não queria ficar careca? Não é que não queria ficar, olha, isso faz às vezes umas perguntas, é meio gozador. Olha, gozador. Eu não queria ir contra a minha mãe. Eu não queria ir contra a minha mãe. A minha mãe é a natureza. E eu não queria, minha mãe verdadeira é a natureza, eu não queria ir contra ela. Porque se ele me avisou isso, foi uma forma, né, de me mostrar que eu tinha que assumir a coroa. E ele me explicou por quê daí. Ele disse que eu tinha que assumir a coroa, porque ela que se tornaria mais tarde o kippah, que ela, a coroa, foi me colocada pelos inimigos na hora do suplício. Ele disse que eu seria o único, o regente do único rei que é ele, que foi coroado pelos inimigos. Esse é o simbolismo. Eu fui o único, não existe na face da terra ninguém que foi coroado pelos inimigos. E eu, o rei dos reis, é o Senhor, meu pai. Mas eu sou o regente do reino dele, o único coroado pelos inimigos. Ele simbolizava isso. Está lá naquele circular que está explicando na internet. Então, quer dizer, quem me olha assim, olha, está querendo parecer. Eu tenho então uma história. Meu pai determinou que se montasse esse memorial aí, para mostrar que tem um amigo meu aqui em Brasília, que ele disse para mim, tem gente aqui, ele é publicitário no lugar, tem gente aqui em Brasília, a maioria do povo aqui em Brasília pensa que chegar para cá dizendo que é Cristo, ele disse, não sabe a tua história.
Aí por causa disso que ele falou, é que os discípulos resolveram montar isso aí com a minha primeira túnica, para mostrar que eu não cheguei de paraquedas. Imagine, em 1980, eu cheguei aqui de túnica. Era carnaval, em fevereiro de 80, quando eu fui hospedado lá no Hotel das Américas, quando abri a janela de manhã cedo, o Senhor disse: eis que aqui é a Nova Jerusalém. Depois vai ter que transferir para cá a sede do meu reino. E daí nem disse onde é que eu ia ser a sede antes, só disse que depois, e que aqui é a Nova Jerusalém. E daí eu não me preocupo o que pensam, creiam, eu não quero que creiam. Primeiro, eu detesto que creiam que eu sou Cristo. Tá? Que é tão desagradável para mim, tanto quanto aqueles que me acham louco. Prefiro que as pessoas, então, inteligentes, coerentes, raciocinem e pensem, e se for? Entende? Aí é mais coerente, entende? Do que crer de manhã e de tarde blasfemar. Em São Paulo o senhor já morou? Quer dizer, eu vivi em São Paulo, vivi no Rio de Janeiro, vivi muito em São Paulo, antes de vestir a túnica, dava reunião de imprensa lá no Hotel Hilton, em São Paulo, nos finais de ano, falava o futuro das pessoas. No Rio de Janeiro, morei um tempo no Copacabana Palace, no Hotel Nacional, tudo isso na minha juventude, na mesma cidade que depois fui dormir na favela. O senhor tem acompanhado a crise de água de São Paulo? Claro que sim. O senhor iria a São Paulo para transformar vinho em água? Aí é que eu te disse, de novo respondo o que disse o Dr. Fontinelli. Todas as vezes que meu pai me diga fazer uma coisa, eu obedeço. Porque ele diz e dá os meios. Entende? Ele disse que eu tinha que vir para Brasília, olhe bem. E ele escolheu o lugar onde eu tinha que ficar, tem toda uma história longa. Tá? E ele me deu os meios. Não pedi esmola de ninguém, não pedi favor de ninguém. Eu estou aqui. Note bem, eu sou a única instituição no mundo cujos voluntários não demandam salário, não estão movidos só pelo ideal, cujos integrantes, tá? É as pessoas que sabem o que estão fazendo aqui. Por isso que não pode ter um peixe fora da água aqui, né? Não posso ver uma pessoa que veio se refugiar aqui, né? Ah, eu estou enjoado do mundo e tal, e não quero ficar na fila de emprego. Não. Para alguém passa aí, nem que a pessoa finge que sabe quem sou, mas eu tenho um meio infalível de saber se a pessoa sabe quem sou. Então daí não tem perigo. O senhor pode dizer qual é esse meio? Hã? O senhor pode dizer qual é esse meio? Como que o senhor sabe quem acredita? E na hora que ele vem tomar a bênção, aqueles que sabem quem sou, não é preciso ser discípulo. Quando, já que você faz questão de perguntar, a glândula pineal dele avisa que sou. Porque quando eu coloco a mão na cabeça aqui, meu pai manda botar na glândula pineal, porque ele sabe quem sou, ela pulsa, quando não sabe, não pulsa. Não adianta fingir, não adianta jurar, chorar, né? Não adianta. Se a glândula não diz que é, não é. Então, não é. Essa é uma coisa que o Senhor me deu um meio, já que se insiste em dizer, são muito curiosos, né? Também, inclusive, quero que saibam que os cientistas pensam que a glândula pineal, ela tem uma linha imaginária até o centro do cérebro. E não é. Ela está conectada assim com o centro do cérebro, não por uma linha imaginária. Porque é uma linha tão sutil, mas ela está conectada com o centro do cérebro. O neurosistema é uma coisa fantástica. Só fui compreender mais o corpo humano, o neurosistema, quando eu jejuei 9 dias lá no México. Já tinha passado pelo jejum no Chile, já tinha jejuado 3 dias aqui. Em 80 eu jejuei 3 dias aqui em Brasília. E daí, é lá que o Senhor me mostrou como é que funciona o neurosistema, me mostrou como é que funciona o intestino, fígado, inclusive me mostrou por que qualquer homem pode se tornar gay. Me mostrou que o intestino não é meramente um chupador de comida, um assimilador de alimentos. Ele é um órgão nervoso, nervosíssimo. E que no final do intestino tem uma sensibilidade que faz com que, se um homem atravessa a barreira das etiquetas da educação, aquelas barreiras que a mamãe todo mundo coloca, daí ele pode sim se tornar gay independente de comer pão. Entendeu?
Então meu pai mostrou tudo. Lá, eu falei esse tempo com o neurocientista que esteve aqui conversando com ele. Ele disse assim, mas o senhor, ele mostrou, logo se apressou e disse, mas eu também sei disso, mas eu não quis ser. Que eu da mulher. Claro que eu sei que é, né? Agora eu vou pedir ao pai a bênção. A gente já falou assim, porque a foto é o seguinte, como eu não sou artista, então quando alguém me tira a foto aqui, se posicionam aqui, tira a foto aqui, né? Eu não vou sair daqui, lá, abraçar. Minha realidade é outra. Inclusive, os que compreendem, vocês são abençoados. Daí pode ser, não tem geralmente. E se ainda que pediram, antes da bênção. Vocês avisaram ele, né? Se pede poder, eu quero sair daqui. Na hora que eu peço a bênção, eu sou obrigado a sair daqui. Né? Porque para mim é muito importante o momento da bênção. Claro. Daí a hora que eu peço, eu quero fechar a cortina. Tipo assim, a festa finda, quebra-se a taça e já não se bebe mais. A festa finda, fecha a cortina, já não se fala mais. Ok? Podemos fazer agora então? O senhor pode testar com o Felipe se ele sabe quem o senhor é através da banda? Pode mostrar isso pra gente? O senhor pode mostrar isso pra gente? Eu posso pedir ao pai uma bênção para ele, só que quando eu descubro que a pessoa sabe ou não sabe, eu não posso falar. Porque senão eu comprometo ela perante os outros, entendeu? É uma coisa muito delicada, uma coisa de fora o íntimo. A gente quer constranger ele mesmo. Mas a pessoa saberia. A pessoa saberia que ela sim, não, a pessoa quando ela toma a bênção, então ela sente para a glândula pineal pulsar, é porque uma coisa aconteceu lá dentro que foge o trivial. Sim. Daí depois, nem que lá em casa ela vai começar a raciocinar, porque ela sente lá o que aconteceu lá dentro da cabeça dela. Sim. Daí lá em casa ela pode, se não vê na mesma hora, teve casos assim que a pessoa não vê uma coisa na hora, mas vê depois. Sim. E tem pessoas que frequentam o meu ambiente até mais de ano, se tornam até beneméritos. Eu vejo que ele não sabe quem sou, mas vejo honestidade, assim, boas intenções. Depois acontece um fenômeno, uma coisa na vida da pessoa que dá... daí ela vem aqui defender. Até os discípulos veem que ela mudou, o rosto muda, tudo muda. Fica mais, como se diz, uma aura fica mais luminosa. A pessoa tem uma alegria interior. Porque uma das coisas que eu, desde jovem, percebi, que uma vez uma mulher me falou, Joana Bardal, lá em Curitiba, ela era economista, antes que eu saber quem sou, né? Quando eu usava terno e gravata, né? Diz assim que eu tinha uma coisa que eu dava para as pessoas que não tem preço, né? Eu quis saber o que era. Assim, você dá segurança. A pessoa vem, se ela sai dali, muitos não sabiam naquela época, nem eu não sabia quem era, mas saíam dali mudados e diziam para mim, olha, não sei porquê, mas depois que eu estive contigo, tudo mudou para mim, tudo ficou mais fácil, enfim. É uma coisa que não tem para explicar, não tem tradução, não tem... As coisas sutis não são palpáveis. Aí alguém diz assim, mas Deus não existe, porque eu não vejo e que ele não é palpável, né? Então daí eu pergunto para esse alguém, o ar existe ou não? Existe. Sem ele tu não vive, né? Então pega e traz um punhado de ar aqui na minha mão, traz aqui, a parte de trás. Não dá. Ele é sutil o ar, mas sem ele ninguém vive. Entende? Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para tudo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos.